Abra comigo, por favor, no grande livro de Marcos. Marcos, capítulo 9, começando na primeira palavra do primeiro versículo. Marcos, capítulo 9, começando com a primeira palavra, e ele disse-lhes também: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. Quero usar como tópico, nessa noite, pregando alguns minutos, a luz do céu, a ferrugem do pecado e o poder da redenção. Eu quero repetir: a luz do céu, a ferrugem do pecado e o poder da redenção. Abaixe sua cabeça. Pai Celestial, dependemos exclusivamente do Senhor. Não podemos fazer nada ou dizer nada que vale a pena, a não ser que o Senhor nos ajude a falar o que tem que ser dito. Venha ungir a todos que estão ouvindo essa mensagem aqui ou pela TV, com a poderosa unção e o poder convencedor do Espírito Santo, e pedimos tudo em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Nessa narrativa que, com a ajuda e a graça de Deus, quero passar para você, eu creio que todo o âmbito do plano de Deus para o homem. Ninguém sabe ao certo exatamente aonde fica o Monte da Transfiguração, onde ficava. Alguns dizem que é o Monte Hermon, outros dizem que era o Monte Tabor. Eu acho que nunca vamos saber, e não faz a menor diferença. Mas estudando isso, eu acredito em meu coração que deve ter acontecido no Monte Tabor. Eu estive lá outro dia, nós dirigindo até a cidade de Nazaré, perguntei a um dos guias que estava conosco se ele sabia aonde ficava o penhasco, a encosta, de onde os fariseus na época, queriam jogar Jesus dali para matá-lo. Infelizmente foi assim. E eles disseram: achamos que é aqui, estávamos passando por aquele lugar ali na estrada. E ele disse: se você notar, a montanha tem a forma meio que de uma ferradura, e só podia ter sido daqui. E eu perguntei: é possível chegar ao topo, ir até onde isso aconteceu, se é que foi aqui mesmo? E ele disse: vamos tentar. E por 1 hora tentamos encontrar uma ruazinha ali, e finalmente encontramos uma rua que chegava ao topo dessa montanha onde Jesus esteve há 2000 anos atrás. E aqueles judeus nervosos, com muita raiva e determinados a remover sua vida e jogá-lo daquela encosta, a Bíblia diz que ele passou no meio deles e saiu. Eu estava esperando o pessoal da televisão, preparando as câmeras e por aí vai, e olhei de cima daquela montanha, a planície de Esdrelon, o vale de Magido estava diante de mim. E à minha esquerda estava o Monte Tabor, aonde isso pode ter acontecido, que li para você nessa noite. Eu não acho, enquanto estive ali, meia hora mais ou menos, eu mal posso dizer o que estava passando pela minha cabeça. Enquanto olhei para essa montanha que ia por cima de Nazaré, ia por cima do Vale de Magedo, ia por cima de toda essa área
Uma das maiores cenas na história bíblica aconteceu ali. E eu quero te levar ao topo dessa montanha que Jesus levou Pedro, Tiago e João por alguns minutos. Na minha mente eu sempre me perguntei, eu sempre pensei, eu pensei cada vez mais como é que Deus pode amar essa raça de seres humanos ingratos que não estão nem aí para nada, o suficiente para descer até aqui e morrer por nós. Eu acho que a mente humana nunca vai ser capaz de entender. E em meio àquela poeira, aquela sujeira, aquela situação, Jesus diz a Pedro, Tiago e João, dois irmãos, e Pedro era parente deles: eu quero que você vá ao topo da montanha e eu quero mostrar algo a vocês. E eles foram. E nós lemos um pouco a respeito do que aconteceu lá em cima. De repente, enquanto Jesus estava de pé ali, a luz começou a fluir dele. Começou a fluir, e a palavra grega para isso é stilbo, que quer dizer luz viva. A luz era uma luz viva, e o mais maravilhoso disso, quando você estuda no grego, a luz, ela não vinha de fora, como geralmente pensamos. Ela não brilhava do céu, ela não brilhava lá de cima, ela não brilhava dos lados, ela vinha de dentro. E Marcos e Pedro falam como foi, que era algo tão branco que suas vestes brilhavam, como nunca viram nada branco assim antes. O que aconteceu na verdade foi que o verdadeiro Cristo de dentro começou a fluir de fora. E a essência de tudo que estava nele começou a emanar por de fora dele, e fluía de fora. E eu estava lendo hoje um escritor que escreveu há mais de 1000 anos atrás e disse: isso que esses discípulos viram não foi um milagre. Enquanto viam o mestre deles, o Filho de Deus, o ancião dos dias, literalmente começou a brilhar em uma luz viva. O milagre, ele disse, foi que esse Cristo grandioso e glorioso pôde conter essa luz durante os seus 33 anos e meio andando na terra. Esse foi um milagre maior, que ele conseguiu esconder. E de repente, enquanto Pedro, Tiago e João estavam ali, o milagre dos milagres, Moisés e Elias estavam de pé com eles. Agora, como é que Pedro, Tiago e João sabiam que era Moisés e Elias? Não há nada na palavra de Deus que diga que alguém falou alguma coisa com os 3 discípulos. Uma conversa aconteceu entre Moisés, Elias e Jesus, enquanto discutiam sua morte que viria, o seu sacrifício no Calvário. Era disso que eles falavam, estavam falando disso. Mas de alguma forma eles sabiam que esse era Moisés, sabiam que era Elias. Deixa eu te falar o que eu acredito que quando finalmente entrarmos naquela porta de pérola, acredito que quando finalmente estivermos no nosso lar, na nossa morada celestial, você não vai ter que andar até um santo e falar: quem é você? Eu não acredito que você vai ter que falar: me diga quem é que é o apóstolo Paulo e Simão Pedro. Eu acredito que vai ter algo em você que vai saber que aquele é Moisés, que aquele é Elias, que aquele é Pedro, aquele é Tiago, aquele é João. Glória a Deus, aleluia. Por um instante o viram,
Por um instante eles fugiram desse mundo sujo, dessa degradação, esse mundo daqui, e viram um pouco do que está por vir. Santo de Deus, espere. Não se desvie. Não troque pelos elementos fracos que existem neste mundo. Não jogue fora por algumas peças de pratas, por mais uma noite em uma boate da sua cidade. Não jogue isso fora e troque por uma piada imoral ou por uma noite de sexo barato com uma jovem ou um jovem qualquer. Não jogue isso fora. Tem algo glorioso por vir, tem algo grandioso por vir, algo maravilhoso por vir, algo lindo por vir. Isso aqui não está na minha mensagem, mas eu quero mencionar. Alguns de vocês me assistindo pela televisão acreditam em sono da alma. Se você não sabe o que é isso é um ensino que diz que quando você morre, você dorme até a ressurreição acontecer. Seu espírito dorme, sua alma dorme, seu corpo volta ao pó. E se Jesus tardar 1000 anos, você fica ali. Não creia nisso. Não creia nisso. No momento que o Filho de Deus fecha os olhos e ele dobra as suas mãos, e o médico, alguém diz, ele não está mais aqui, não pense que aquela pessoa parou de viver. Ele acabou de ser transportado para a área das portas da glória, para aquela cidade que é construída de uma forma quadrangular, onde não há mais dor nem sofrimento, ou doença ou morte. Minha mãe está lá hoje, e eu não quero que ela volte aqui para esse mundo sujo, se eu pudesse fazer isso. Eu tenho um irmãozinho que está lá nessa noite, eu não queria que ele voltasse. Minhas avós estão lá, os meus avós estão lá, e eu quero que você saiba de uma coisa: muitos dos meus amigos estão lá, e eu estou me preparando para ir até lá, porque uma dessas mansões são minhas e uma delas é sua. Jimmy Swaggart, você realmente acredita? Honestamente, nessa cultura que temos, cheia de computador, intelectual, inteligente, essa era intelectualizada, acredita no céu? Com ouro de verdade? Você realmente acredita nisso? Você quer dizer que você literalmente acredita na palavra de Deus? Você quer dizer, não, você não acredita que Pedro, Tiago e João realmente viram Moisés e Elias, não é mesmo? Ora, se você está me assistindo pela televisão e você acha que eu não acredito, abaixa seu garfo e sua colher. Eu quero que você saiba que eu acredito. Eu acredito que tem um céu, acredito que as ruas são feitas de ouro, acredito que os muros são feitos de jaspe e os portões são feitos de pérola, e acredito que Jesus está lá à direita do Pai. Acredito que é um lugar verdadeiro, porque Ele disse que era e Ele não pode mentir. Esse é o seu problema, tá vendo? Alguns de vocês pela televisão. Você não consegue acreditar. Você diz, eu queria acreditar nisso. Em que você pode acreditar? Você acreditou no Partido Democrata e olha onde nós estamos hoje. Alguns de vocês acreditaram no Partido Republicano e olha onde estamos hoje também. Ouviu bem? Coloque sua esperança em coisas melhores. Creia nesse livro, ele vai permanecer. Quando os céticos e escarnecedores sumirem, ele permanece. Quando aqueles que não acreditam, aqueles que duvidam forem embora, ele permanece, porque ele diz que nem um tio vai passar dessa letra até que tudo se cumpra. Ele permanece, é a palavra de Deus. Muito bem. É o que vai acontecer. Olha, isso foi apenas uma introdução. Tiago e João sabiam que não podiam falar nada, mas sabe como é que é Pedro? Ele tinha que ser pentecostal. Eu não culpo. Deus sabe que eu não sei o que faria, porque eles estavam prostrados, rosto em terra.
O poder de Deus estava tão forte que foi uau! Eles caíram no chão. Quando Pedro recupera seu sentido, o pouco que lhe restou, disse: vamos construir 3 cabanas. Não é isso que a humanidade pensa? Quando Deus vem, nós queremos colocar ele em uma cabaninha, em uma televisão e tal. Você está me ouvindo? Nós pentecostais somos os piores nisso aí. Queremos colocar em uma garrafa. Ele disse: vamos construir 3 cabanas, uma para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias. E de repente, a Shekinah, a nuvem, desceu. Essa nuvem de Shekinah ficou sobre aquela reunião, e Deus falou vindo daquela nuvem e disse: este é o meu filho amado, ouçam-no. Ouçam-no. Eu quero que você me escute com atenção, não perca uma palavra. Você pode orar para santos, você pode orar para os discípulos, você pode orar para os apóstolos, você pode orar para Maria, você pode orar para quem você quiser orar, mas você não vai receber resposta até que você escute ele, fale com ele, ore a ele. Você ouviu o que eu disse? Você entendeu? Deus disse: ouçam-no, não coloque Moisés e Elias, por maiores que sejam, no mesmo nível do meu filho. Ouçam-no. Eu quero dizer outra vez: ore para quem você quiser. Ore para os santos, ore para os discípulos, ore para os apóstolos, ore para Maria ou o que for, mas você não vai receber resposta alguma até que você ore a ele. Ele pagou o preço, ele nos ama. Foi ele quem pisou o lagar. Ouçam-no. Ouçam-no. Agora, essa é a luz do céu. Agora eu quero que você veja a ferrugem do pecado. Olha, Jesus podia ter voltado com Moisés e com Elias. Assim, ele podia ter voltado. Eu estava pensando nisso hoje. Ele podia ter dito uma palavra e sumido. Quem ia querer ir embora dali? Quanto mais eu penso no que Pedro pediu, menos tolo ele se torna. Quem quer sair dali e voltar para aquela sujeira e podridão do ódio, da inveja? Quem quer fazer isso? E Jesus desce, e eu quero que você veja algo aqui. Os 9 discípulos que ficaram, Tomé, Natanael, André, Filipe e o resto, uma multidão de pessoas estava à volta deles, centenas de pessoas, e em meio a essas pessoas tinham escribas. Em meio dessas pessoas tinham escribas e fariseus, e eles estavam literalmente zombando dos discípulos. Quando você lê no grego, estuda do grego, estavam literalmente zombando dos discípulos, porque o homem tinha levado seu filho para Jesus expulsar o demônio do menino, e Jesus não estava lá, como nós sabemos. Então ele pediu para que os 9 expulsassem o demônio, e eles não conseguiram. Então uma multidão se juntou, e as pessoas estavam observando aquilo ali, e eles estavam vendo tudo isso acontecer, e esse conflito diante deles, porque os fariseus estavam zombando dos discípulos. Eles estavam zombando e dizendo: o poder do seu mestre não existe, se foi. Aonde está a glória dele agora? Olhe para esse menino, ele não foi liberto. E os discípulos não podiam fazer nada. Eles zombavam, eles faziam um chacota. E assim, de repente Jesus aparece. Eu sempre amei esses confrontos. Quando eu vi aqueles confrontos na televisão, um rapaz com chapéu preto, um rapaz com chapéu branco na tela,
com a arma na cintura, eu ficava de olho. Sempre gostei de ver aquilo. E aqui estava esse povo zombando de Jesus Cristo, de seus discípulos, e enquanto ele não estava lá, eles podiam fazer aquilo, mas ele apareceu de pé diante deles. Mas antes de prosseguir, eu quero que você olhe para esse menino. Do meio da multidão, um homem, Jesus pergunta: o que está acontecendo? E o homem diz: eu trouxe o meu filho. E ele está aflito e algo vem sobre ele. Ele rola e sai espuma pela boca dele. Ele se lança no fogo e está cheio de cicatrizes no corpo por causa do fogo. Então ele tenta se afogar na água, ele está tentando suicidar. Isso é uma figura perfeita de ferrugem do pecado. Escuta aqui. Não importa o quanto você disfarça, quão bonito o mundo pode tentar transformar, ou quão brilhante possa ser a luz. Isso é uma representação perfeita do ferrugem do pecado. A insanidade, o arder, o queimar, o terror, a agonia, a dor. Isso é uma figura perfeita da agonia do pecado. Isso tudo porque danifica as terríveis consequências em vidas que foram quebradas por causa do pecado. Quantos nessa noite a esperança deles estão destruídas, a vida deles está despedaçada por causa do pecado? Hoje à tarde mesmo eu vi no jornal algumas demonstrações do John Belushi. Aquele homem, Deus o abençoe, ele não sabia, ele zombava de tudo que era sagrado, divino e santo. Zombava pela TV. E Satanás vai levar você nesse vagão até que não sobre nada. Vai enfiando aquela seringa na sua veia, o pecado. Esse rapaz insano, essa criança que tinha 12 ou 14 anos ali, que tem marcas em todo o seu corpo, que espumava pela boca, é uma figura perfeita do pecado. Entendeu? Você está entendendo o que eu estou falando? Essa é a razão pela qual pregadores que sobem em púlpitos, vocês têm que alertar a sua congregação do pecado. O pecado não é um problema psicológico, não é uma forma de dizer as coisas, não é uma palavra antiquada no vocabulário, é algo terrível, é uma realidade tenebrosa na vida de milhões de pessoas, e a única coisa que pode quebrar a prisão do pecado é o sangue de Jesus. É a única coisa. Eu estava em Beverly Hills, na Califórnia, há pouco tempo atrás, e passei por uma casa. Custaria milhões de dólares para comprá-la hoje. O dono era um dos homens mais famosos que o mundo já conheceu, não vou dizer o nome dele. Quando esse homem, que milhões de pessoas adoravam e milhares de pessoas consideravam, é levado pelo mundo, pois o mundo ama os seus e os seus amam o mundo. Quando ele morreu, os nomes mais conhecidos em meio ao cinema de Hollywood foram para lá. E naquela casa, eu olhei para a casa, eu disse ao motorista: pare o carro aqui, e eu falei com os passageiros no carro o que tinha acontecido naquela casa. O que aconteceu? Eu não estou falando do pedinte que fica ali em Skid Row. Eu não estou falando a respeito da prostituta que está acabando até que chega a vender o corpo por uma peça de prata. Eu não estou falando da pessoa que está na sujeira do pecado. Estou falando daqueles mais poderosos da terra. Estou te falando que se eles não conseguem escapar da ira do pecado, como é que você consegue? Como você vai conseguir? Quando ele morreu, eles deitaram ele no caixão, é claro, chamavam ele
de perfil perfeito. Seus amigos vieram e só sabiam ficar bebendo. Tiraram ele do caixão, colocaram o corpo dele em uma cadeira e, bêbados, pegaram garrafas de uísque e tentaram derramar nos seus lábios frios. Eles disseram que ele nunca tinha ido a uma festa que não tivesse ficado bêbado e ficaria triste se não participasse desta aqui. A casa era linda, mas as paredes estavam manchadas de tristeza. Aquele garoto possesso pelo demônio era uma figura perfeita da ferrugem do pecado. Jovem, me escutem, vocês acham que conhecem, você é inocente a respeito do que realmente pode acontecer, mas você acha que tem que experimentar de tudo nessa vida. Hoje vivemos em um mundo rápido demais. Você tem que fumar, mas não é só fumar, tem que fumar cigarro e maconha. Aí você fuma maconha e você tem que entrar e se envolver. Você não bebe só cerveja, você bebe vinho também. Você tem que ficar bêbado, você tem que saber como é a experiência. Você tem que ter sexo ilícito e você tem que estar com alguma doença sexualmente transmissível, porque todo mundo está fazendo. Não é assim? Mas olha para esse menino. Isso é uma figura do que acontece. Saliva saindo da sua boca, insanamente, possesso pelo demônio, gritando e se contorcendo. É uma figura perfeita da ferrugem do pecado. Mas agora eu quero que você olhe para o poder da redenção. É a única coisa que pode resolver esse problema. Estados Unidos da América pode construir suas universidades, e Deus sabe, o Senhor não recompensa a ignorância, mas a educação, por melhor que seja, não pode quebrar a prisão do pecado, não pode. O conhecimento não pode quebrar as correntes do pecado. A cultura não pode quebrar os cativeiros do pecado. A educação sem Deus vai produzir um Adolf Hitler e uma Alemanha nazista que assassina 6 milhões de judeus e lança o mundo em uma guerra. Vocês, repórteres me assistindo agora, vocês podem até nos chamar de pregadores antiquados, ficam zombando, ficam fazendo chacota. Estamos em outros tempos. E os jornalistas que escrevem isso olham para você que vem para esses cultos aqui e falam de como é que você é tolo e ignorante. Você tem que ser isso. Tem que ser alguém muito burro. E esses mesmos repórteres estão lutando para largar a cachaça. Ouviu bem? Estão lutando para largar drogas. Eu não estou criticando eles por isso, porque quando você não conhece Jesus, você não tem outra esperança. Você vai fazer o quê? Você culpa o mundo porque você é um bêbado? Ora, se eu não tivesse Jesus, eu ia fazer a mesma coisa. Ouviu bem? Escuta aqui. Essa é a razão pela qual igrejas aqui, essas igrejas que estão no meio, você não tem o poder de Deus e você está tentando ficar fora do mundo também. Você está no meio. A única coisa que vai nos fazer vencer é um avivamento, o poder do Espírito Santo enchendo os corações e as vidas e as almas de homens e mulheres, até que eles acreditem que essa palavra de todo o coração pode salvar a vida deles. Glória a Deus! Diga o que você quiser sobre nós, mas graças a Deus funciona. Funciona. Funciona, aleluia, funciona, e ainda vai quebrar os cativeiros, as correntes do pecado. Não há nada na face do planeta Terra que pode fazer com que um bêbado fique livre e sóbrio, senão a palavra do Todo-Poderoso Deus aplicada ao seu coração e à sua vida pelo poder de Jesus Cristo. Nada. Eu sei do que eu estou falando. Nada pode libertar aquele drogado, senão o poder do Evangelho de Jesus Cristo.
E Jesus se levanta então. E o homem diz: eu trouxe aos seus discípulos e não puderam expulsá-lo. E Jesus diz: traga-o para mim. Escuta aqui. No dia que o Jimmy Swaggart não tiver Jesus com ele, é o fim. A maior denominação da face da terra, se não tiver Jesus, é o fim. Você ouviu bem? Jesus é a resposta, Jesus é o caminho, Jesus é a porta, Jesus é a luz, Jesus é a verdade, Ele é força para a nossa fraqueza, Ele é água para a nossa sede, é comida para a nossa fome, companhia para a nossa solidão, Ele é luz para a nossa escuridão, Ele é o céu para o nosso inferno, Ele é salvação para o nosso pecado, Ele é o primeiro, o último, o alfa, o ômega, o começo e o fim, Ele é maravilhoso, Ele é o Filho de Deus, Ele é tudo para nós, o nome dEle vai ser maravilhoso, poderoso, príncipe da paz, rosa de Sarão, e o seu poder pode libertar o mais sujo dos pecadores. Jesus disse: traga-o a mim. Quando Jesus deixa de ser o centro da sua igreja, é melhor você sair daí. Você está me ouvindo? Eu disse que Jesus, quando Jesus deixa de ser o centro da sua vida, você tem que encontrar o altar. Quando Jesus deixa de ser tudo para você, é melhor você voltar para onde Jesus está. A igreja mais poderosa da face da terra sem Jesus vai desmoronar. Esse é o poder da redenção, Ele é o poder da redenção. Traga-o a mim. O menino se lança no chão e começa a se distorcer e gritar enquanto demônios. Veja bem, eles não responderam a Filipe, ou André, ou Natanael, ou Tomé. Só responderam a Jesus. Ele é o único caminho, temos que aprender isso, só Jesus. Traga-o a mim. Glória a Deus. Aqueles fariseus sabiam que agora chegou o campeão. Ouviu bem? O homem no cavalo branco apareceu. Glória, é meio-dia e eu o amo. Glória, ele se levantou. Glória a Deus. Eu creio que André e Tomé e Filipe, eu acredito que de repente agora eles levantaram os ombros assim, porque o chefe chegou, o comandante chegou, Jesus, aquele que levanta os mortos, chegou, Jesus, aquele que abre os olhos do cego, chegou, Jesus, aquele que faz o aleijado andar, chegou. Aleluia. Meu Deus. Dá para ver? Você consegue ver? Eu posso ouvir Filipe dizer: fariseu, olha só, hein? Ô glória. Eu posso ouvir Tomé dizendo: ô escriba, vem aqui, ó, você não vai fugir não, vem para cá. Você vai ver o mestre em ação agora. Você vai ver Jesus em ação agora. Você vai ver o primeiro, o último, o alfa, o ômega, o começo e o fim. E Jesus disse: quanto tempo faz que ele está assim? E ele disse: desde criança. Deus, lança ele no fogo, na água, para o destruir. Mas Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E eu quero te falar um negócio. Nós pregadores nos especializamos nessa frase: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Mas por alguns momentos nessa noite eu quero me especializar na resposta do homem, com lágrimas, com lágrimas. O grego diz que ele se coloca no lugar de seu filho. E no grego diz que ele falou: Senhor, eu quero acreditar, mas não consigo.
Já estive aqui com seus discípulos e eles não conseguiram expulsar o demônio. A multidão está olhando e os fariseus estão zombando e torcendo para dar errado. Eu quero acreditar, mas não consigo. Me ajuda na minha incredulidade. Agora escuta esse evangelista rapidamente. Você já esteve nesse lugar? Você não consegue mais acreditar. Algo aconteceu. Você não sabe por que aconteceu, foi como algo esmagador. Um filho talvez morreu. O esposo, a esposa, um pai, uma mãe, um filho ou uma filha. Você passou por uma catástrofe e envolveu você como uma nuvem. E você não pôde mais crer. Você já passou por isso? Talvez todo ser humano na face da terra que ama a Deus em uma época da sua vida já passou por isso. Eu já. Eu me lembro, há uns 15 anos atrás, 16, 17 anos atrás, eu estava sentado em uma cama de um apartamento lá em Kansas City, no Missouri, pregando em alguns cultos. A Francis estava lá. Eu não me lembro o que aconteceu, sinceramente eu não me lembro. Mas eu me assentei ali e eu me lembro de dizer: Deus, se é assim que o Senhor vai fazer, eu desisto. Eu não acredito mais no Senhor. Nunca tinha dito isso na minha vida e nunca mais falei aquilo, mas naquele dia, e não há um terror como as trevas que vêm sobre a pessoa quando você diz algo assim para Deus, sem crer mais. Depois de alguns minutos eu entendi bem o que eu tinha dito e comecei a chorar e disse: por favor, me perdoe, Deus, por favor. E eu não vou te contar toda a história, mas em um instante aquela fala voltou e a graça dele veio também. Os maiores já tropeçaram. João Batista, olhando por detrás das barras, mandou seus discípulos: pergunta a ele se é ele que tinha que vir. Será que eu me enganei ao batizá-lo? Será que eu cometi um erro? E Jesus, vendo aquilo, e a Bíblia diz que ele repreendeu aquele demônio, mas no original é uma ordem militar. Ele diz: eu ordeno que você saia dele. E dessa vez estavam escutando aquele que criou o mundo, e aquele demônio lançou aquele menino no chão de uma forma que parecia que ele estava morto. Os outros pensavam: saia dele. E ao ordenar isso, também tem a declaração: saia dele e nunca mais volte para ele, viu? Aleluia! Glória! Glória ao Senhor! Alcoólatra, Jesus pode te libertar até que você nunca mais queira beber álcool em toda a sua vida. Viciado em drogas, Jesus pode quebrar essa prisão que está na sua vida, essa prisão do pecado, até que você nunca mais queira usar droga. Saia dele e nunca mais volte. Esse é o poder da redenção. Ele não limpa só você por fora, ele começa de dentro, te dá um novo coração, e te dá um novo espírito, e te dá uma vida nova. E Paulo diz que você se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Um homem está possesso pelo demônio. Ele chega até o fundo do poço, até que uma mulher põe uma corrente em volta do seu pescoço.
E uma vez por dia ela tira ele de uma célula, se é que podemos dizer isso, e ele engatinha como um animal, latindo como um cachorro, viciado em ópio. Ele nem consegue mais concentrar, ele bebe álcool, está preso pelas correntes da lascívia. Essa mulher, diante de uma plateia, ela noite após noite puxava ele e ele latia como um cachorro possesso pelo demônio. Olha para ele, a ferrugem do pecado. Aquele homem, John Newton, ouviu falar de Jesus e escreveu a canção que todos vocês conhecem, Maravilhosa Graça, com doce ao som, que salvou um pecador como eu. Eu estava perdido, agora fui achado, estava cego e agora vejo. Sobre as águas do mesmo rio em Paris, na França, o homem coloca a arma na cabeça dele para puxar o gatilho, mas não tem coragem de fazer isso, e tremendo ele abaixa a pistola. Algumas horas depois ele pega um copo de veneno, coloca nos lábios para beber o veneno e toca a língua dele, mas ele não tem coragem de engolir aquilo. E William Cowper ouviu falar de Jesus e escreveu a canção "Há uma fonte cheia de sangue, tirada das veias do Emanuel, e os pecadores que entram debaixo dessa fonte perdem todos os seus pecados." Um homem estava tremendo, se contorcendo, todos os nervos no corpo, os olhos lacrimejavam, os ossos doíam, e doíam tanto que ele não aguentava mais, ele estava doido para beber. Ele estava tentando esconder porque seu bebê estava morrendo. O médico diz a ele: você tem que buscar essa receita, esse medicamento, esse remédio. Ele disse: eu não tenho dinheiro. Então o médico disse: olha, aqui está $30, vai e compre o remédio rápido, seu bebê está morrendo. Mel Trotter pegou os $30, colocou nas suas mãos e, com os olhos lacrimejando, os nervos querendo, suas juntas querendo, tudo que é fibra no corpo dele querendo beber, ele pega os $30 e gasta em uísque. Quando ele voltou 2 dias depois, sua filhinha estava morta. Escute o que eu estou falando. Quando colocaram aquela garotinha de 3 anos no caixão, caixinhos dourados estavam batendo nos ombros dela. E o Mel Trotter foi até o caixão, tirou os sapatinhos dos pés daquele bebê, saiu e vendeu os sapatos por 30 centavos e comprou uma garrafa de vinho barato. Pior que isso não fica. Isso é um animal, é a ferrugem do pecado. Mas em meio àquelas trevas eternas na vida do Mel Trotter, avistou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o Mel Trotter encontrou a Jesus e se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho que Chicago, Illinois já conheceu. E milhares aceitaram a Jesus, e centenas de bêbados encontraram a Jesus. É o poder da redenção. É o poder da redenção. A luz do céu, a ferrugem do pecado e o poder da redenção. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, estou pedindo que o Teu Espírito venha se mover nesse lugar aqui hoje. Venha tocar as almas das pessoas. Eu peço a Deus
por todo homem, mulher, menino ou menina. Eu peço em nome de Jesus, de cabeça baixa e olhos fechados, já tentei com tudo que eu tinha demonstrar para você a figura dessa noite do Todo-Poderoso Cristo, o Todo-Poderoso Jesus. Eu não conheço os corações das pessoas, não conheço o seu coração que me assiste pela televisão. Eu não posso entrar na sala do seu coração. Só Jesus pode fazer isso. Mas eu quero te dizer que se o ferrugem do pecado está tentando te destruir, somente o poder da redenção pode te libertar. Quantas pessoas aqui nessa noite, temos milhares de pessoas aqui, podem dizer: Jimmy Swaggart, não estou vivendo bem, não estou seguindo o caminho certo, preciso da ajuda de Deus. Você pode orar por mim? Quantos podem levantar as mãos e eu não vou te envergonhar, eu te prometo, não estou vivendo bem, ore por mim. Você pode levantar sua mão? Levante sua mão, estou vendo, muito obrigado, muito obrigado. Nas arquibancadas, vou começar aqui na direita, obrigado, estou te vendo, ore por mim, não estou vivendo bem. Aqui em volta desse ginásio, enquanto te vejo, levante sua mão agora, obrigado. Deus ama você, muito obrigado, ore por mim, não estou vivendo bem. Lá atrás, muito obrigado. Aqui à minha esquerda, continue levantando a mão, obrigado. Deus ama o seu coração, levante sua mão, obrigado, estou vendo. Jovens e mais velhos, levantem a mão, Ele está vendo você e Ele sabe. Eu quero que todos aqui se levantem, por favor, todos de pé. Eu quero, por favor, que todos vocês que levantaram as mãos, aonde quer que você esteja, eu quero que você desça por esses corredores e fique de pé aqui. Como mencionei, nós não vamos envergonhar você, não vamos. Estamos aqui com um propósito, que é de te levar a Cristo. Eu quero que você venha, eu quero que você venha, eu quero que você venha. E quero que você fique de pé aqui enquanto eles cantam agora. Todos vocês que levantaram as mãos, você que está assistindo pela televisão, não pode vir, mas no seu espírito você pode, porque Deus está onde você está. I wander far away from God. Now sing it again, Thomas. Sing that chorus. Lord, I'm coming. Eu quero que você olhe para o irmão Swaggart por alguns instantes. Você pela televisão, eu quero que vocês me escutem rapidamente. Eu quero que todo cristão aqui, eu preciso que você esteja orando, preciso da sua fé, preciso que você creia em Deus comigo, por esses que vieram até a frente e por milhões, na verdade, que estão assistindo pela TV. Eu creio em você e quero que você acredite com
conosco. E olha o que eu quero dizer para cada um de vocês que estão de pé aqui na frente. A primeira coisa que eu quero que você saiba é que Deus ama você. Não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa quais erros você cometeu ou não cometeu, não importa a vida que você viveu ou não viveu no passado, Ele te ama. Em segundo lugar, eu garanto a você que se você seguir a Ele e obedecê-lo e devolver esse amor que Ele te dá, Ele vai dar a você uma vida abundante, alegria indescritível e cheia de glória, que nós não sabemos nem da metade dela. Estou garantindo isso. Agora, eu não vou dizer que é fácil. Jovens, vou ser sincero, olha, eu tenho que te dizer que vai ser a batalha da sua vida. Mas eu ouvi alguém dizer hoje, acredito no que eles me falaram. Jesse Biddle, que está de pé ali, ele disse: irmão Suega, tenho visto uma resolução em jovens que não via antes. Milhares de jovens já experimentaram o que o mundo tem e não trouxe nada senão um vazio e uma prisão, e estão buscando Jesus agora. Eu garanto que a vida, olha, o que as drogas não conseguem fazer, o que o sexo ilícito não consegue te dar, ou o álcool não consegue te dar, mas Jesus, Ele pode te dar. Ele pode. Eu jamais vou me desculpar por isso. Eu não me arrependo de dizer isso. Jamais. Porque o que Ele vai fazer com você nessa noite não vai ser só fazer parte de uma igreja. Se eu pudesse te salvar, eu cumprimentava todos vocês, mas eu não posso fazer isso, e nenhum outro mortal pode. Mas se você acreditar, é só isso que você tem que fazer, é simplesmente crer e dizer: Senhor, eu não sou nada senão um pecador que merece o inferno, mas se o Senhor me aceitar, eu aceito em meu coração. E Ele vai falar com você e dizer: se você vier com pecador, eu dou o Salvador. Glória! Glória! Agora, eu vou fazer a oração do arrependimento. Eu já estive onde você está, eu que sei o que você precisa dizer. Você que me assiste pela televisão, estando no Brasil, ou na Filipinas, ou na Costa Rica, ou na África, onde quer que seja. Quero que você repita essa oração do arrependimento comigo. E eu quero que você creia de todo o seu coração. E eu quero que você seja sincero no que você diz. Agora abaixe sua cabeça e feche seus olhos, por favor. E vamos orar agora. Querido Deus dos céus, eu venho a Ti em nome de Jesus. Estou cansado do pecado e da destruição que ele causa. Eu quero algo melhor. E eu sei que tudo que busco se encontra em Jesus. Te peço nessa noite, lava-me, limpa-me com o Teu sangue precioso, para que eu possa ser limpo, de acordo com Sua palavra. Romanos capítulo 10. Versículos 9 e 10. Diante do mundo, com a minha boca, eu confesso Jesus Cristo. E em meu coração, agora, eu creio que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e Ele vive, e porque Ele vive, eu também viverei. E agora, para toda a eternidade, agora e para sempre, eu aceito a Jesus Cristo como meu Senhor, meu Redentor, meu Rei e meu Salvador. E agora, de acordo com Sua palavra, eu estou lavado, eu estou limpo, eu sou transformado, de acordo com a palavra dEle. E agora,
Eu estou salvo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus.